Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Perdão. Quinze. Mais uma vez, perdão, 17. Diz bem assim, a palavra do Senhor. Lucas 17. Versículo 11. Até o versículo 19. Diz bem assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 12, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. Queremos te pedir perdão, mais uma vez, pelos nossos pecados, Senhor. E que o Senhor venha a nos mostrar o Evangelho, o Teu Evangelho. Que o Senhor venha transformar nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço isso. E eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, muitas vezes Jesus Cristo disse essa frase para muitas pessoas: a tua fé te salvou. Ele dizia isso a elas, principalmente quando elas chegavam diante dele e acreditavam que ele poderia curá-las. Elas criam assim porque elas sabiam que o Messias viria, quando ele viesse, ele iria realizar muitas curas. Então elas chegavam diante dele e ele dizia: a tua fé te salvou. Um paralítico com seus amigos chegam diante dele, sofreu tanto a vida toda, e vai ao encontro daquele que poderia curá-lo. Chegando lá, mais uma vez, mais um desafio, mais uma luta, uma multidão, e eles tentam, lutam, se esforçam, acreditam, e Cristo vê a fé deles. Diz o texto que o Senhor vê a fé deles e diz que a fé o salvou, que os pecados estão perdoados. A fé, meus irmãos, pode nos salvar. A fé no Senhor, somente a fé no Senhor pode nos salvar. A fé que não vem de você, mas vem do Senhor. Uma fé que é um dom de Deus,
É essa fé que pode nos salvar. A fé que vem direto do Senhor. Ninguém tem nada se não vier do Senhor, foi o que disse João Batista. Essa fé que nos faz perseverar e acreditar e lutar. Mas, sabe, essa fé que salva não é somente a fé de quem acredita que Deus vai curá-lo, vai perdoar os seus pecados. Essa fé também é uma fé que agradece, é uma fé que é agradecida. Esses homens eram leprosos, eles sofriam muito, muito, demais. Não tinham família, ninguém chegava perto deles, eram impuros de várias formas. E eles representam cada um de nós. Antes de conhecermos a Cristo, todos éramos assim, doentes. Toda a humanidade é doente. E aqueles homens, um dia, Jesus passando entre Samaria e Jerusalém, eles aparecem e clamam, pedindo socorro ao Senhor, pedindo ajuda. Vejam, eles acreditavam que o Senhor Jesus poderia curá-los e pedem ajuda. Naquele meio havia judeus, leprosos e também samaritanos. O Senhor diz que eles deveriam se apresentar ao sacerdote, porque se alguém ficasse curado daquela doença, deveria buscar o sacerdote, para que ele reconhecesse a cura, e aquele homem pudesse voltar à sua vida normal. E eles vão, e no caminho, eles são curados. Hoje, muitas pessoas estão doentes. Muitas estão doentes. Muitas não foram curadas, partiram. Outras, o Senhor tem curado. O Senhor tem curado. Mas a grande questão é, quem vai voltar para agradecer? Quem vai ter um coração agradecido? Todos os homens recebem bênçãos de Deus. Todo o bem que alguém recebe, ele vem do alto, do Pai das luzes, ele vem do Senhor. Como eu já disse, porque João disse, nós não temos nada, tudo vem dele. A grande questão é que a fé que Deus coloca em nós, ela nos faz entender isso, que veio do Senhor, que não veio de nós, ou não veio do acaso, aquela cura, não foi sorte, não foi o remédio, não foi o médico, mas foi o Senhor. A fé, ela não diz respeito somente a pedir, e inclusive ser abençoado, ser curado. A fé diz respeito a reconhecer, a agradecer, principalmente diz respeito a adorar a Cristo. Muitos são abençoados, mas também muitos se esquecem. Muitos até se lembram de Jesus no dia mau, no leito, na tristeza, mas depois se levantam do leito e se esquecem do Senhor. Se esquecem. É porque eles não tinham fé, meus queridos. A fé não era aquela fé que vinha de Deus. A fé, a verdadeira fé que vem do Senhor, que estava lá em Abraão. Essa fé vai te levar a perseverar, vai te levar a acreditar na cura, mas vai te levar também a adorar. Você vai adorar. Inclusive aquele que tem a fé do Senhor e que não é curado, ele também adora. Porque ele adora a Deus, não pelo que Deus fez por ele, porque ele sabe o que é mais importante. O mais importante não é uma cura física que Deus nos dá, não é livrar do Covid, é livrar dos pecados. É o perdão dos pecados, o mais importante. É estar com Deus, é se tornar amigo de Deus, como Abraão se tornou, porque ele, por meio da fé, pela fé, ele se tornou amigo de Deus. É isso o que importa. Hoje, muitas pessoas foram curadas. Algumas vão adorar, outras vão esquecer. Diz a palavra de Deus, Cristo fala isso, que a palavra do Senhor é como uma semente jogada. Às vezes cai em terra fértil e ela vai brotar. Às vezes
ela cai entre pedras e ela é sufocada. É quem recebe a palavra com ânimo, com alegria. Os espinhos às vezes sufocam. O mundo são os espinhos, os sofrimentos, as influências, as tentações. E a pessoa até recebe com alegria, mas depois não. Ela não persevera. Porque aquela fé que ela teve não vinha do alto, não vinha do Senhor. A fé que vem de Deus, ela gera em nós gratidão. Ela faz você adorar a Cristo, você se ajoelhar diante dele e agradecer. É importante frisar que entre aqueles homens existiam judeus e um samaritano. O samaritano, o estrangeiro, voltou. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquelas pessoas que se diziam tão conhecedoras da palavra do Senhor, elas não receberam aquela fé verdadeira e elas não foram salvas, mesmo sendo abençoadas por Deus, daquela doença. Mas aquele homem que não conhecia a palavra do Senhor, ele recebeu de Deus a fé verdadeira e ele volta e agradece e adora a Cristo, porque Deus estava com ele, meus irmãos. Deus chegou até a vida dele. E Cristo pergunta: onde estão os 9? E ele pergunta isso, queridos, todos os dias. Onde estão os 9? Onde estão aqueles que eu abençoo, mas que não vêm adorar, não me adoram, não são gratos, não glorificam a Deus? Onde estão essas pessoas? Aquela narrativa daquele paralítico e de seus amigos, o texto termina dizendo que ele foi embora dando glórias a Deus. Ele se levantou do seu leito e foi embora dando glórias a Deus, foi embora feliz. A finalidade de tudo, irmãos, é isso. É que você dê glória a Deus, é que você se sinta feliz com o Senhor. Alegre-se em Deus, alegre em Deus. E assim você possa de todo o coração glorificar o nome dEle. Esse é o sentido da vida, glorificar a Deus. É para isso que o Senhor nos chamou. Cristo morreu para isso, para que o seu povo o glorifique. Mas o homem, ele tem dentro de si o pecado, e o pecado vai gerar a ingratidão. Vai fazer com que ele se esqueça do Senhor, se esqueça dos dias de sofrimento e vá viver a sua vida. Essa palavra, ela fala para cada cristão. Ela não diz respeito, irmãos, àqueles que estão doentes apenas. Ela fala daquele cristão que se esquece de tudo o que Jesus fez por ele naquela cruz. Ele se esquece de quem ele era antes de conhecer a Cristo. Ele se esqueceu. Ou então, ele não entende que aquela época era uma época terrível, que ele estava distante de Deus, sem Deus nesse mundo, entregue ao pecado, entregue ao diabo, ao sofrimento. Ele se esqueceu disso. Ele perdeu o primeiro amor. Aí Cristo fala lá em Apocalipse: você precisa voltar ao seu primeiro amor. Você tem que se arrepender, tem que olhar e observar onde você caiu. E quando ele fala isso para aquele anjo da igreja, para aquele pastor, ele está falando com o pastor aquilo, ele dá vários elogios àquele homem. Eu tenho isso a seu favor. Você realmente tem sido zeloso, tem feito coisas certas, mas eu tenho uma coisa contra você. Veja, aquele pastor fazia tantas coisas certas, era tão zeloso com a palavra de Deus, combatia as heresias, mas havia uma coisa muito grave, faltava uma coisa muito grave: o amor por Jesus Cristo. Aquele primeiro amor por Jesus Cristo, faltava isso. Aí Cristo fala: olhe, você precisa voltar, se arrepender,
e observar onde você caiu, porque senão eu virei e vou retirar de você o seu castiçal. O castiçal ali é o seu trabalho para o Senhor. Ele estava guiando o povo. Foi entregue a ele uma grande bênção, mas ele, com o tempo, diante de tantas lutas, eu não sei, desanimou. Ele se esqueceu de voltar e se ajoelhar e agradecer. Ele se esqueceu de quem ele era antes de Jesus. Meus irmãos, não esqueçam de quem vocês eram antes de Jesus. Zaqueu era um homem que todos rejeitavam, pecador, homem mau, egoísta, cruel, opressor de pobres, porque ele amava o dinheiro. Mas ele enxergou o amor de Deus em Jesus Cristo. Ele viu Cristo o amando, e assim ele entendeu o amor de Deus, porque Deus colocou a fé no seu coração, e ele disse: Senhor, se eu fazia isso, eu não vou fazer mais. Ele entendeu, e ele se transformou. Ele viu que aquela outra vida era tão terrível, e Cristo trazia algo tão maravilhoso para ele. É o primeiro amor. É o primeiro amor, que às vezes perdemos. Nos acostumamos, transformamos em algo normal aquilo que não é normal. Nos acostumamos a ouvir a mensagem da cruz e achamos que foi uma coisa banal, mas foi algo poderosíssimo. Foi o amor de Deus sendo provado a você, o amor de Deus por você sendo provado. Isso é a cruz. Eu tenho que me lembrar da minha lepra, meus irmãos. Você precisa lembrar de que um dia você foi leproso, de que um dia você foi rejeitado por tudo e por todos, inclusive por Deus. Você tem que lembrar de que você era uma pessoa insuportável, sua vida era insuportável sem Jesus. Mas aí Ele veio até nós e nos curou da nossa lepra, nos curou do nosso pecado, nos regenerou, nos transformou em uma nova criatura, nos justificou diante de Deus. Agora somos limpos. Antes éramos impuros, agora somos limpos diante do Senhor. Isso, somente isso, essa graça nos basta, meus irmãos. Nós só precisamos dessa graça. Nós só temos que entender essa graça, que éramos rejeitados. Esses homens moravam em cavernas, juntos, era horrível, mas agora esse homem tinha se tornado um filho de Deus, ele tinha entrado para a família de Deus, como você também entrou, e como você também pode entrar, se você acreditar no Senhor, não somente acreditar que Ele te abençoa, e vai ir embora e nunca mais agradecer, adorar, apenas receber as bênçãos, mas acreditar que Jesus Cristo é Deus bendito para sempre. Jesus Cristo mudou a nossa vida e por isso nós temos que voltar todos os dias para adorar o Senhor. E sempre que os ídolos nos chamarem, nos puxarem para longe dele, nós temos que voltar para ele. Aqueles homens, eles foram para o templo, eles foram completar o ritual religioso, assim como nós muitas vezes estamos aqui no templo todo domingo, mas e o amor por Jesus Cristo? E a gratidão a Cristo Jesus? Senhor, obrigado. Meus irmãos, a nossa idolatria muitas vezes nos faz esquecer dessa gratidão. A minha idolatria, os meus muitos desejos fazem com que eu deixe de agradecer a Cristo e eu apenas reclame, murmure das lutas, quando na verdade eu deveria louvar a Cristo pelas lutas. Meus queridos, em tudo dai graças,
em tudo, que Deus receba as suas súplicas com ações de graças. Você está ansioso? Entregue a Deus suas súplicas com ações, com gratidão, sempre gratidão, porque nós não éramos nada, meus queridos, nós não éramos nada, e Deus olhou para nós. Antes que o mundo fosse criado, Ele olhou para você, Ele trouxe você para perto dEle. Nós somos um povo de fé, queridos irmãos, nossa vida é pela fé. A nossa vida não é pelo que nós enxergamos, mas é pela fé. Eu não posso esperar que o Senhor me dê bênçãos materiais para que aí sim eu comece a ser grato a Ele. Eu não posso esperar que aquela bênção chegue, eu não posso esperar que as minhas contas se organizem, que a doença vá embora. Eu tenho que dar graças hoje, eu tenho que ser grato a Deus. Sabe por quê? Porque sempre haverá alguma coisa para se reclamar. Aí Paulo diz, olhe, diga aos soldados que não reclamem do seu salário, não reclamem, agradeça a Deus em tudo. Essa mensagem é uma mensagem de fé, meus irmãos, porque pela lógica humana, pela carne, nós temos muito o que reclamar, não é? O que murmurar, somos insatisfeitos com muitas coisas, mas o Senhor nos chama a uma vida de gratidão por causa de uma coisa, porque Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou da nossa lepra, Ele fez isso por nós, e só isso é a razão para que todos os dias eu agradeça ao Senhor Jesus, agradeça a Deus, todos os dias, porque Ele morreu por nós, e pagou o preço pelo nosso pecado, e nos purificou de toda a nossa injustiça. Realmente, tinha que ser um samaritano, tinha que ser, porque os judeus estavam apegados demais à sua religião. No homem é assim, o homem trata a religião como uma bengala, para poder andar e chegar até Deus, mas ele nunca chega. Jesus, Ele veio para ficar no lugar dessa bengala, meus irmãos, que só nos faz tropeçar, cair, se cansar e nunca chegar perto de Deus. Cuidado com a religiosidade que não é verdadeira. Cuidado com aquela religiosidade que se esqueceu de ter uma relação com Jesus. Está em gratidão, andando com o Senhor todos os dias. Temos que ter cuidado com essa religião, como esses homens, esses judeus, não tiveram e foram cuidar daquilo que a lei mandava fazer, e ninguém voltou. Ninguém voltou. Vamos voltar todos os dias. Deus fala uma coisa muito importante. Ele diz bem assim: eu não me agrado com sangue de bois. O que eu quero são ações de graças. O que eu quero é um coração agradecido. O que o Senhor quer é um coração agradecido. E como é feliz, irmãos, como são felizes aqueles que têm um coração agradecido, mesmo com pouco, mas eles são agradecidos, porque eles já têm muito, que é o Senhor, na vida deles. Eles já podem tratar a sua esposa, os seus filhos, seu esposo, de uma maneira diferente. Eles não são mais pessoas doentes dentro de casa. Eles não se dirigem mais a lugares ruins, lugares que vão fazer mal a si mesmos e à sua família. Eles não fazem mais isso. Eles não vivem mais solitários nesse mundo, doentes, quebrados, oprimidos e abandonados. Nós não somos mais assim. Um dia fomos, mas não somos mais. Agora é um novo esposo, uma nova mulher, filhos diferentes, vida diferente, um caminhar diferente, pensamentos diferentes. Tudo isso Jesus fez por você. Essa foi a cura
que Ele realizou em mim e em você. Essa foi a cura. Foi isso que Ele fez. Ele fez por cada cristão e Ele fez por cada pessoa que está me ouvindo agora e que pode se tornar cristão, se receber de Deus essa fé, que vai gerar, que vai provocar essa gratidão, essa adoração. E aí você vai vir à igreja, vai vir ao templo, não por uma questão religiosa, não porque você tem medo de Deus te castigar, caso você não venha, você virá para fazer o que Ele fez, se ajoelhar e adorar e agradecer. Obrigado, Senhor. Minha semana foi terrível, Senhor. Muitas lutas, dificuldades, mas eu estou aqui para te adorar de todo o meu coração. Porque o Senhor me amou e morreu por mim. Porque o Senhor me transformou em outra pessoa, completamente diferente. Porque eu não estou andando mais com Satanás, nem fazendo a minha vontade, mas agora o Senhor me carrega para a tua vontade, para a tua boa vontade. Senhor, minha semana foi terrível, mas eu estou aqui para te adorar. Esse aspecto da fé, meus irmãos, ele tem que ser lembrado. Fé não é só confiança e certeza de que Deus vai te abençoar. Fé é gratidão, porque Ele já te abençoou. Mas essas coisas nós não conseguimos ver. A cruz foi há muito tempo, mas Ele já fez isso por você. Andamos por fé e somos um povo grato a Deus em tudo, meus queridos. Sejam pobres ou ricos, casados ou solteiros, nós somos gratos a Deus por causa do muito amor com que nos amou, como está escrito lá em Efésios 2. Mas Deus, com muito amor com que nos amou, meu querido, minha querida, são tantos argumentos nessa vida, nesse mundo, que tentam nos convencer a vir ao templo, a fazer isso, a fazer aquilo outro, mas sabe, o amor a Jesus Cristo resolve tudo isso, sabia? O amor a Jesus Cristo nos afasta das tentações. O amor a Cristo, a gratidão, nos leva a falar com Ele, a orar a Ele. O amor a Cristo nos leva a andar por essa vida, olhando para tudo, agradecendo a Deus, olhando para o céu, para os pássaros, para tudo, e dizendo: meu Deus, louvado seja o teu nome. O amor a Cristo nos leva a passar um dia em família e dizer: Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por esse dia. Foi um dia que não teve nada de diferente, mas foi um dia com a minha família, estamos todos vivos, rimos juntos, comemos juntos. Senhor, obrigado por esse dia, Senhor. Igreja, existe um segredo muito grande na gratidão, um segredo para uma vida feliz. Existe um segredo muito grande por trás disso. A murmuração, ela traz coisas terríveis para nós, porque nós não temos direito nenhum de reclamar de nada, porque nós não fizemos nada. Tudo é graça do Senhor. Lembre do que eu li no começo do culto: a tua graça é melhor do que a vida. Mas eu queria isso, eu queria aquilo, isso deu errado, mas a graça do Senhor, o amor dele, é mais importante do que isso, é melhor do que a vida, é melhor do que qualquer coisa que você queira que Deus te dê, que Deus te entregue, é melhor. Agora, nós precisamos olhar e crer nessa graça. Precisamos viver essa graça, essa consciência todos os dias, meus irmãos. Hoje, algumas pessoas morreram devido à Covid, outras viveram. Algumas
voltarão para Jesus. Talvez muitas na cama, no leito do hospital, se lembrassem dele. Algumas voltarão para ele. Lá no leito, talvez muitos tenham orado a ele: Senhor, me cure, me livre. Mas a fé que salva, ela que Deus envia, essa fé, você vai saber quem tem quando a pessoa começar a viver uma vida de adoração a Jesus. Quando ele começar a sempre, todos os dias, buscar a Cristo na sua palavra, na oração, no templo, em toda parte, em orações de gratidão, andando por essa vida. Nesse sim, haverá a fé verdadeira de Deus. Porque a fé não é só pedir, a fé também é agradecer, meus irmãos. É adorar a Jesus Cristo, de todo o coração, de todo o coração. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós, primeiro, Senhor, queremos te pedir perdão, porque muitas vezes estamos insatisfeitos, Senhor, porque achamos que o melhor é essa vida, mas o melhor é a Tua graça, Senhor. Achamos que temos que esperar receber alguma bênção para estarmos felizes, para Te agradecer, para ficarmos satisfeitos, entusiasmados, quando na verdade nós deveríamos estar assim todos os dias, porque a Tua graça nos basta, é o suficiente. O que o Senhor fez por nós já é o suficiente. O Senhor não tem que fazer mais nada, Senhor. Não tem que fazer mais nada, porque nós éramos pobres, cegos, nus, abandonados, sem Deus no mundo, perdidos. Mas o Senhor nos deu vista, hoje enxergamos. O Senhor nos libertou da escravidão do pecado, que fazia tanto mal para cada um de nós e para aqueles que amamos, Senhor, e fazia mal a Ti, Te ofendia, Senhor, Te ofendia. O Senhor nos libertou disso, dessa prisão, dessa cadeia, Senhor. Que mais poderemos dizer, Senhor? Que possamos ser um povo agradecido, que possamos voltar sempre para Te adorar, não somente aqui, mas em todo o tempo, em todo lugar. Nos dá, Senhor, um coração agradecido, Senhor. Nos faz reconhecer quem éramos e de onde o Senhor nos tirou. Nos faz chorar a Teus pés, como aquela mulher, aquela pecadora, Senhor, a quem Simão reprovou e chorava porque ela sabia o que o Senhor tinha feito por ela. Ela sabia quem ela era, Senhor. Não permita que o Teu povo venha esquecer da escravidão deles lá no Egito. Não permita, Senhor. Mas que esse povo saiba que um dia foi escravo, mas que agora é livre e por isso Te serve, Te adora e Te ama, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te peço isso, meu Deus, e eu Te agradeço pela Tua palavra. Amém, Senhor.